O meu convidado de hoje é o Guilherme Vitorino, um entusiasta da inteligência artificial e dos dados, subdiretor na Nova IMS, coordenador do Laboratório de Inovação e que hoje vamos ter aqui uma conversa muito interessante sobre inteligência artificial, liderança, pessoas e tudo isso. Guilherme, qual é que está a ser o impacto da inteligência artificial no ensino? Muito bem, eu acho que o impacto, esta é das indústrias que mais vai ser impactada, já toda a gente diz isto, mas eu acho que esta é das indústrias que mais vai ser impactada pela inteligência artificial. Ah, Depois há sempre duas fações, uma muito entusiasta e outra muito amedrontada e a resistir à mudança. Eu faço parte dos entusiastas. Agora, de facto, se calhar o momento, o interlocutor, o modelo pedagógico, tudo isso vai ser alterado e, portanto, estamos também perante enormes desafios de reinvenção deste próprio setor. Pois eu, pensando na inteligência artificial generativa em particular, eu imagino como é que as escolas estão a lidar com isto, porque se tentarmos negar que isto existe e os miúdos usam esta inteligência para responder, se os professores não estão preparados para isto, como é que vão avaliar? Como é que vão conseguir perceber se as respostas dadas ou um trabalho feito foi feito pela inteligência artificial ou pelo aluno? Ou em que medida é que o aluno participou? Como é que estão a lidar com isto? Eu acho que no nosso caso foi muito interessante. O nosso diretor, logo de início, disse que parar isto era o mesmo do que parar o vento com as mãos, não é? E então tivemos a estratégia completamente oposta. Fomos a primeira universidade a fazer uma parceria com a Microsoft para dar acesso a todos os professores à sua plataforma Azure, todos os professores têm acesso a ChatGPT, todos os professores têm acesso a Copilot, e portanto o que foi interessante é que também não fomos prescritivos, ou seja, sensibilizámos os professores para o potencial da tecnologia e deixámos que cada um tivesse a sua liberdade de interpretar e de integrar na sua prática pedagógica como quisesse. E isso foi super interessante. Tivemos professores, por exemplo, podem carregar todos os seus apontamentos, os exames dos últimos 10 anos e criar um chatbot conversacional para os alunos poderem terem o chat GPT da sua unidade curricular. E, portanto, isto é só um dos exemplos. Eu, por exemplo, criei um novo curso de executivos, onde colocamos, foi muito interessante, porque é uma tese de mestrado de uma aluna minha, colocamos pessoas em desafios de inovação, mas com diferentes acessos a este recurso. Ou seja, por exemplo, um dos grupos só com mentes humanas, outro grupo com mentes humanas, mas que no final podem confirmar a sua resposta junto de Gen AI, e outros que podem usar a inteligência artificial generativa do princípio ao fim. Portanto, estes três grupos. O quarto grupo é a Teresa, a minha aluna, sozinha, a responder ao mesmo desafio, e ela é bastante boa a gerir os seus prompts. O que é engraçado nestes desafios? No outro dia fizemos isto com 15 diretores de inovação de uma multinacional da área da mobilidade e portanto, o exercício é identificar uma tendência, depois identificar uma ideia para endereçar essa tendência e apresentar a ideia. E isto é votado pelos próprios. Dentro deste desafio, posso dizer que a Teresa, 24 anos e sem experiência profissional, ganhou as 3 rondas aos 15 diretores de inovação. O que é muito interessante, porque também os fez repensar qual era o papel deles no futuro da organização. Pois é, é verdade. Eu costumo falar muito de um estudo que a BCG fez com consultores da BCG, em que pôs alguns a executar tarefas usando o ChatGPT e um grupo de controle que não usava. E esta equipa que usava o ChatGPT foi incrivelmente mais rápida, 25% mais rápida e 40% maior qualidade. Mas depois deram-lhes tarefas que não estavam na fronteira da inteligência artificial generativa. Tarefas que a inteligência artificial generativa ainda não está lá. E as pessoas que estavam habituadas a usar o ChatGPT tiveram uma performance pior do que as pessoas que usaram a sua mente.
Como é que isto está a ser lidado na escola? Porque de repente os alunos não sabem bem se para isto devem usar ou não devem usar, e deve ficar um pouco confuso. Como é que a escola está a lidar com este Eu acho que problema? este exemplo acho que é muito, muito interessante, porque o que vejo muitas vezes, que se calhar é o que é mais imediato, é por vezes os alunos caírem na tentação de ir procurar respostas e não utilizar como ferramenta para pensamento lateral. Eu, por exemplo, tenho uma aluna a fazer um mestrado, uma tese sobre criatividade e o impacto, por exemplo, no brainstorming, que eu acho que é um tema interessante, ou seja, no pensamento divergente. E uma coisa é eu chegar ao chat GPT e pedir para me dar ideias sobre um tema. Outra coisa é utilizar para alargar, exemplo, as pessoas em ambiente corporativo têm dificuldade em dar ideias parvas ou muito loucas. E então eu posso usar o chat GPT precisamente para isso. Ou num grupo heterogéneo, se calhar uma pessoa introvertida muitas vezes inibe-se de participar e, portanto, com recurso ao chat GPT ou à inteligência artificial generativa, eu posso... E, portanto, aumentar a participação, alargar oportunidades para pensamento lateral, o sentido crítico, é fundamental, mas na prática eu acho que isso ainda não é um caminho que estamos a percorrer, mas ainda não está a acontecer. Portanto, está tudo à procura das respostas mais imediatas e não utilizar a tecnologia para alargar o seu pensamento. Eu, por acaso, adoro isto do Gen AI para me criticar. Eu, às vezes, penso uma estratégia para resolver um problema, coloco lá o problema e coloco a estratégia e peço para, ok, dá-me onde é que isto vai falhar, dá-me onde é que isto está errado, e de repente, como não há ali nenhum tipo de inibição, porque eu, como CEO, às vezes as pessoas estão meio inibidas de dizer que eu não estou certo, não é? Mas o Gen AI não tem esses problemas, portanto, para isto de criticar, que me ajuda imenso a ter o pensamento lateral que Pois, estavas pois, a pois, falar, pois. ou seja, e coisas que eu não pensei, e coisas que eu não me lembrei. É muito interessante. Tu também és um especialista em design thinking, que é uma metodologia que eu adoro para encontrarmos inicialmente um pensamento divergente e depois um pensamento convergente. Em que é que a inteligência artificial pode ajudar as empresas que têm iniciativas de design thinking para as ajudar? Aí também tem sido muito interessante constatar, e ainda a título muito experimental, também temos feito alguma pesquisa em temas que, por exemplo, um dos princípios do design thinking é a empatia e, portanto, utilizamos muito metodologias etnográficas, qualitativas, para criar essa empatia com o cliente, com os utilizadores. E o que é interessante, por exemplo, o que estamos agora a simular é se eu posso fazer uma entrevista a um cliente, a uma persona fictícia gerada por inteligência artificial generativa e em que medida é que essa entrevista gera tomadas de consciência, insights equivalentes a uma entrevista com um cliente real. E, portanto, a utilização também para a criação de empatia, que era uma coisa que à partida poderíamos achar que não seria assim tão óbvia, é interessante que estamos a ver resultados interessantes de eu poder utilizar a inteligência artificial generativa para acelerar o processo de criação de empatia. Depois, na parte de ideação, já falei, mas com resultados muito, muito interessantes de aumento de quantidade e qualidade de ideias. E depois, na parte de feedback e prototipagem, também, como referias, Ricardo, também muito interessante para recolher e acelerar esse processo normalmente iterativo de integrar o feedback no produto ou no serviço que estamos a desenhar. E, portanto, também no design thinking estou bastante entusiasmado. Não substitui a que eu saiba os princípios das metodologias. E, portanto, eu tenho que ter na mesma pessoas que percebam de marketing, mas depois tenho que saber utilizar a ferramenta em seu proveito. Pois, eu costumo dizer que não é propriamente este tipo de tecnologia que nos vai substituir, mas pode ampliar imenso. Olha, vamos voltar um pouco à escola. Como é que hoje em dia os professores avaliam se o aluno fez aquilo tudo com o apoio de GenAI ou não? Eu estou-te a perguntar isto porque eu próprio sou professor de pós-graduação e os testes podem ser feitos com consulta e com um PC presente, que de antes provavelmente usavam o Google, agora usam GenAI. Como é que eu vou avaliar se o aluno percebeu a matéria, se o aluno consegue fazer as ligações, se ele
se ele for bom em prompting, como é que eu vou avaliar se ele é bom na matéria que eu tive a ensinar? Eu acho esse é o maior desafio, Ricardo, que eu acho que é colocado agora aos sistemas de ensino, é reinventar todo o processo de avaliação. E aí não há fórmulas mágicas. Eu tenho visto coisas em várias partes do mundo muito interessantes. Por exemplo, estive numa escola de engenharia na Austrália, em Sydney, que ensina engenharia com problem-based learning. Ou seja, eles têm que no final do quinto ano, naquele caso o governo australiano financia a construção de uma fábrica num país asiático, carenciado, que precisa dessa infraestrutura, e portanto os alunos têm a liberdade de escolher as matérias que quiserem, de energia, de estruturas, etc., de forma a que no final do quinto ano consigam construir uma fábrica. Exato. E foi super interessante, porque naquele caso, no ano em que eu estive lá e que até depois fui júri do prémio, portanto aí é as competências, é avaliado com base nas competências, consigo construir a fábrica ou não. E o que é interessante é que no local onde eles foram, depois lá o chefe da aldeia não deixou, por questões culturais, não deixou os alunos instalarem ali a fábrica. Então eles voltaram e vieram fazer uma cadeira de antropologia para perceber como é que uma fábrica impacta uma comunidade local. E, portanto, é muito interessante Portanto, posso avaliar com base nas competências e isso depois tem um impacto direto também nas metodologias de ensino. Depois, um professor de ciência comportamental, que tem uns livros muito famosos, que é o Dan Ariely, estava a dizer, eu nos meus exames, de forma aleatória, o exame é escrito, mas escolho 8 alunos a quem faço uma oral ali no momento. E, portanto, eles no dia têm que se preparar porque não sabem se vão ter Pois. ali uma Acho oral que ou não. as orais vão voltar à série, Portanto, não que é? as orais, algumas vão voltar. E, portanto, acho que há aqui enormes desafios. Por exemplo, o que é que eu faço? Eu peço aos meus alunos para nas referências colocarem os prompts, portanto eu assumo que eles utilizaram nos trabalhos, peço é para eles colocarem os prompts que utilizaram e portanto eu utilizo isso também como uma forma de avaliação, a qualidade dos prompts Ok. que utilizaram. Avalias o prompt engineering De, skill. como é que utilizaram. E depois no outro dia também fiz uma coisa parecida com o que estava a referir há pouco, que foi, eu utilizo um caso de estudo, naquele caso é um desafio de gestão num hospital, e portanto fui perguntar ao ChatGPT como é que poderia reformular as minhas perguntas, as perguntas tipo que eu faria naquele exame, de forma a que não pudessem ser respondidas por ChatGPT. E realmente surgiram ali ideias boas de associar, como aquilo era um curso também de executivos, de associar a experiências pessoais e a relacionar conceitos, que é um tema Exato, exato. que aí é importante no ser Que humano. é uma área importante de se avaliar e que, de facto, aí o chat GPT já é mais difícil. Olha, do ponto de vista do aluno, eh, seja do aluno de faculdade, mas na nossa audiência também temos muitos gestores e empresários cuja grande dificuldade é ter pouco tempo para aprender. Os alunos têm mais tempo a aprender, mas às vezes não se dedicam tanto à aprendizagem quanto isso. Como é que nós podemos usar toda esta tecnologia para aprender melhor? Na nova IMS, algum tipo de estratégia para ensinar os alunos a aprender melhor com isto? Eu acho que nós tentamos. Em primeiro lugar, nós acho que fomos a primeira faculdade, ainda numa escola de Data Science, acho que isto é menos normal, a ter desde a licenciatura cadeiras que nós chamamos de desenvolvimento pessoal. E, portanto, dentro desse contexto, ensinamos o que hoje em dia se chamam as soft skills, ou as competências transversais, que eu acho que têm vindo a assumir uma importância mais relevante. E, portanto, para além de formarmos bons data scientists, também investimos desde cedo nessas competências transversais. Depois, o que eu acho que vai ser interessante em termos de inovação para o nosso setor é que, se calhar, o próprio formato e o momento de aprendizagem pode ser diferente. Por exemplo, nós damos aulas a alunos com experiência à sexta-feira às 8h30 da noite. Mas se calhar eu sou uma pessoa de manhãs e portanto se calhar eu posso aprender enquanto estiver a correr e ouvir um podcast como este. E portanto eu acho que o futuro vai ser nós também disponibilizarmos certo tipo de conteúdos em diferentes formatos e haver um maior nível de personalização do processo de aprendizagem. E aí, o que foi muito interessante para nós, que estamos a construir um novo campus e fizemos uma viagem aos Estados Unidos, a Boston, para nos inspirarmos, o que vimos, nomeadamente em Harvard, era que o parceiro da universidade, por exemplo, para o ensino online, era um grupo de mídia.
E, portanto, por exemplo, o que temos atualmente, temos uma parceria com o Grupo Empresa, para que o Grupo Empresa também nos ensine e nos ajude a repensar como é que podemos, enfim, transmitir os nossos conteúdos técnicos, mas nestes formatos que sejam apelativos e personalizados. E, portanto, aí acho que as universidades têm muito a aprender com outras indústrias. Pois o desafio da universidade é passar todo esse know-how que está dentro da universidade para a sociedade. E eh, eu, por acaso, costumo usar muito esta tecnologia para aprender eh, quando às vezes vou a uma conferência ou vejo uma talk interessante sobre um tema. Costumo usar muito o GenAI para, ok, em que medida é que isto me podia ajudar na minha vida? Explico-lhe a ele o que é a minha vida E o que é que e, o que é que ouviste na conferência? e normalmente vem pontos de vista diferentes que eu não tinha percebido a primeira vez e ajuda-me imenso a aprender rápido. Por isso estava curioso se as universidades refletem sobre isto. Aqui um grande desafio também. Eu uma vez estive numa conferência em Londres com o Steve Wozniak, fundador Ah, da Apple. Ele dizia, se quiserem aprender a programar, se calhar uma turma com 50 pessoas não é o melhor sítio, não é? Porque na prática nós, quando temos uma turma grande, estamos a ensinar para a média. E, portanto, os muito bons acham que aquilo é muito lento e os muito maus nunca vão aprender porque acham que aquilo é rápido demais. E, portanto, quais são as componentes na jornada do aluno que se calhar podem ser em self-learning, eu próprio, sozinho, interagir com o conteúdo, e outras onde então o momento de aprendizagem tem que ser em grupo, tem que ser em discussão. E, portanto, esse desenho mais fino da jornada do aluno é o que nós estamos agora a trabalhar e acho que vai ser o futuro. pois, isso faz-me lembrar. Nós aqui na audiência deste podcast temos muitos gestores e líderes e empresários e a aprendizagem é uma coisa importantíssima para eles. Uh, Raramente têm muito tempo para isso, por isso às vezes precisam de uma aprendizagem diferente do normal. E eu sei que a nova IMS tem um curso de agilidade e liderança que, de uma forma muito diferente, ajuda pessoas a aprender, a aprender conteúdos que vão ajudar muito na vida no dia a dia de um gestor. Fala-me um pouco sobre essa aprendizagem diferenciada que pode ajudar muito um gestor ou um líder. Esse curso foi também feito neste contexto de inovação pedagógica, de repensarmos os nossos formatos, e aqui o que queríamos desafiar era se em todas as situações, nomeadamente na formação desses líderes, se o professor é a melhor pessoa ou o melhor interlocutor para passar conhecimento. E então o que fizemos foi desenharmos um curso, enfim, sólido do ponto de vista científico, mas depois que é entregue por pessoas que se calhar um pouco inusitadas, neste caso um compositor e músico de jazz, um médico da Fundação Champalimau e uma artista plástica. E o que é muito interessante é que o que se tem visto e o que temos observado é que é muito mais memorável. Ou seja, quando o Carlos Martins, o músico de jazz, nos fala sobre improvisação, dá lições aos gestores espetaculares, porque ele diz, eu ao improvisar tenho que estar a ouvir o outro e a deixá-lo brilhar no momento certo. Se calhar esse é o papel do líder, é ouvir os seus colaboradores e deixá-los brilhar no momento certo. E o que sabemos é que muitas vezes não estamos a ouvir o outro, nem a deixá-los brilhar no momento certo. A artista plástica fala sobre criatividade, o médico da Fundação Champalimau fala sobre os três cérebros, e, portanto, essas aprendizagens têm sido muito interessantes porque são muito surpreendentes, porque o interlocutor não é o típico professor com PowerPoint, e também muito experienciais. E, portanto, esse é um bom exemplo do que é que pode ser, se calhar, o ensino do futuro. É, isso é. Gosto muito de estar a ouvir toda esta inovação no ensino, porque de facto esse curso é 2 dias, não é? Em 2 dias estar com um compositor de jazz para perceber de coisas de liderança e de gestão, ou com um médico que nos vai trazer neurociência, acho isso espetacular. E pensando em inovação do ensino, também sei que a nova IMS está a estudar o que é a sala de aula do futuro, o que é a sala de aula perfeita para os alunos realmente gostarem de estar lá e aprenderem. Conta-nos um bocadinho o que é esta sala de aula do futuro, para onde é que nós vamos?
Essa história eu acho que foi muito interessante, porque na prática, no meu laboratório, ajudamos organizações públicas e privadas em processos de inovação, de desenho de produto, pensar o futuro, etc. E depois, quando veio a pandemia, começámos a pensar. Então, nós passamos o nosso tempo todo a ajudar outras indústrias a inovar e nós ainda damos aulas como há 100 ou 200 anos atrás, mas que agora com PowerPoint. E então foi uma tomada de consciência muito interessante. E começámos nessa senda, tudo começou pela parte tecnológica de equipar as salas durante o Covid, e depois o que percebemos é que todos estes players, quem percebe tecnologia não percebe de educação, quem percebe de educação não percebe tecnologia, e começámos nós a fazer. E então o que tem sido interessante, temos uma componente de ergonomia, e portanto temos uma parceria com a Steelcase, que é um fabricante de material de escritório e de salas de Para o aula. conforto ser total, E, não é? portanto, estudando os temas da ergonomia, temos a sala sensorizada para perceber quais são as zonas que são mais utilizadas, em que formato. Temos um dashboard da utilização da sala. A sala está sensorizada em termos de ruído, de movimento, de temperatura. E, portanto, temos uma linha também de investigação do que nós chamamos o Learning Analytics. Portanto, temos dados da sala de aula e dados da utilização das plataformas online. E, portanto, o que estamos a fazer é modelos preditivos que possam avisar o aluno sobre o seu desempenho. Sobre o Ah, seu desempenho. Ou seja, uau. com base na presença e participação nas salas de aula e nos conteúdos que eles consomem nas plataformas, nas nossas plataformas, qual é que é o seu desempenho futuro. Portanto, ergonomia e Learning Analytics. Depois temos uma coisa experimental, mas estamos muito entusiasmados, que é o cockpit do docente, que é o docente poder parametrizar, como é em nossas casas, de certa forma, nas casas inteligentes, eu poder parametrizar a sala de aula em termos de temperatura, luminosidade e diferentes cores, música, temos música ambiente e uma máquina de cheiros. E, portanto, o que estamos a fazer é estudos para um exame, qual é que é a iluminação, o cheiro, eventualmente a música de fundo, para um trabalho criativo e um brainstorming durante uma aula. E, portanto, o professor consegue adaptar o ambiente da sala de aula em tempo real ao tipo de atividade pedagógica que está a desenvolver. E por isso é que lhe chamamos sala de aula do futuro, não é por ser uma sala de aula muito impressionante, mas porque equilibra todas estas dimensões. A ergonomia, a parte dos ambientes, da parametrização dos ambientes. Outra razão acho eu, de sucesso desta experiência foi que ela foi feita num processo de cocriação. Nós utilizámos uma ferramenta de ciência comportamental que se chama Salient para desenhar espaços e depois Ah, fizemos um conjunto de workshops com alunos e com professores e, portanto, o espaço foi desenhado pelos próprios alunos e professores e, portanto, de certa forma, também se aproxima muito das pequenas coisas que eles achavam que não funcionavam nas outras salas de aula. E, portanto, a sala de aula do futuro é a combinação destas centenas de pormenores e de detalhes, mas que se calhar depois fazem toda a diferença no processo de aprendizagem. exato. Isso, é muito bom saber o nível de inovação que já conseguimos praticar aqui em Portugal e acho isso absolutamente fantástico porque, no fundo, é uma escola que está a usar toda a tecnologia e os dados para melhorar a experiência do aluno e, com isso, termos melhores alunos e pessoas mais preparadas e que gostem de lá estar, porque isso deve ser fundamental. Isso faz-me lembrar algo que para mim também me parece cada vez mais crítico e que eu gostava de conversar um bocadinho sobre isso contigo, que é isto de usarmos os dados para a liderança. Nós aqui na PHC temos uma preocupação muito com a liderança. Nós sabemos que a maior parte das pessoas abandona as empresas por causa dos líderes, portanto, queremos criar todas as condições para os líderes serem, enfim, bons, para terem atenção às pessoas, terem carinho às pessoas. E quando estamos a falar de pessoas e liderança, às vezes parece que os dados não fazem parte, mas eu acredito que os dados são fundamentais. Eh, Em, em que medida é que tu achas e que exemplos giros é que tu tens de dados para liderança e para gestão de pessoas? Essa acho que tem uma tendência que temos observado, é interessante pelo número de teses que temos. Nós antigamente não tínhamos ninguém da área de recursos humanos a fazer os nossos cursos
e agora começa a haver um número muito elevado de pessoas interessadas neste tema do People Analytics. Eu acho que há aqui acho que há aqui um tema transversal que as lideranças devem preocupar, que é o tema da literacia de dados. Não vamos reconverter todos os nossos colaboradores em tornarem-se cientistas de dados, mas perceberem minimamente o potencial dos dados para as suas diferentes áreas. É interessante, por exemplo, no nosso caso, nós neste momento somos a maior escola de marketing em Portugal, e foi uma coisa que aconteceu porque o marketing virou-se para os dados. E aqui o grande desafio para mim é como é que, agora, os princípios de marketing não se alteraram. E, portanto, como é que também estabelecemos este diálogo entre, muitas vezes, líderes que são de uma geração que não nasceram com dados e depois colaboradores que já tiveram toda a sua formação muito ligada aos dados. Portanto, este conhecimento explícito que ensinamos na faculdade, mas depois o conhecimento tácito e a intuição das pessoas que trabalham há muitos anos, acho que têm que ser combinados. E, portanto, acho que esse é um enorme desafio das lideranças de estabelecerem um patamar mínimo de literacia de dados dentro das suas organizações para as pessoas perceberem de forma muito prática como é que podem utilizar os dados. No caso dos recursos humanos, há muitos desafios sempre com a qualidade dos dados e o que é que se consegue fazer. Temos feito coisas muito interessantes de modelos preditivos de abandono, ou seja, como é que podemos criar, ter momentos na experiência do colaborador que me permitam perceber se o seu envolvimento está a ser perdido ou não, e portanto se ele tem propensão a abandonar a organização ou não. Como é que se faz isso? O Como é tema, que uma empresa poderia prever se as pessoas estão de saída ou não? temos que é difícil, mas temos que ter aqui a recolha de dados que me permita, em diferentes momentos, conseguir perceber se existe ali um padrão ou não. Um dos temas que achamos também interessante é através da análise de redes sociais, não é? Como é que as pessoas se relacionam, com quem é que se relacionam. Porque eu tenho um exemplo engraçado. A minha melhor turma de sempre da minha cadeira de Design Thinking foi a turma do primeiro lockdown do Covid. A minha pior turma de sempre foi a do segundo lockdown. E eu fui perceber porque no primeiro lockdown nós tivemos 4 aulas presenciais, as pessoas conheceram-se, ganharam confiança, estabeleceram uma equipa e depois trabalharam muito bem à distância. A segunda turma foi totalmente online. E, portanto, apesar de conseguirem fazer o processo de design thinking na mesma, não o fizeram com a mesma qualidade. Portanto, este tema da confiança gerada nas equipas, que eu acho que também é uma discussão interessante nos recursos humanos, e, portanto, se calhar, o número de vezes que venho ao escritório, o número de coisas que partilho na internet para casos de estudos que experienciei. Portanto, é possível criar um conjunto de touch points de forma a eu perceber o nível de envolvimento da pessoa com a instituição. Claro. E hoje em dia, realmente, ao nível dos dados, nós podemos ir bem mais longe. Isso das redes sociais eu acho muito interessante. Nós também fazemos esse estudo aqui na PHC, com 4 ou 5 perguntas do género: com quem é que gostavas de ir jantar, ou com quem é que gostavas de fazer um trabalho, ou com quem é que tu achas que podia representar a organização. Nós conseguimos saber quem é que são os influencers, quem é que são hum, as pessoas que estão mais envolvidas, que são mais críticas e importantes para a organização. Em que medida é que isto ajuda as organizações? Qual é a tua opinião? Eu acho impressionante, e digo isso muitas vezes, como é que conseguimos gerir organizações sem termos esse mapa, não é? Portanto, esse é um mapa. O capital social das organizações é o somatório das relações e do conhecimento que existe dentro da instituição. E, portanto, se eu não mapear essas relações e esse conhecimento, é muito difícil geri-lo. E o que é interessante, e todos nós que já temos exemplos destes nas organizações, muitas vezes se sai uma pessoa da organização, há 2 departamentos que deixam de comunicar, portanto nós chamamos essas pessoas as pontes, não é? Há outras pessoas que são um hub de informação que também, se saírem, pode ser um problema em termos de gestão do conhecimento daquela instituição. E, portanto, se nós dizemos que o conhecimento é o ativo mais importante das instituições, porque é que não estamos a geri-lo de forma mais estruturada e com base em dados? E, portanto, esse modelo de análise de redes não é Instagram nem Facebook, é como é que as pessoas relacionam dentro das organizações, é fundamental para encontrar estes atores críticos e depois, obviamente, cuidar deles e, neste caso, se alguém for um hub de informação, ter um aprendiz ou alguém a quem possa passar a informação. Se alguém for uma ponte, como é que podemos criar mais pontes entre departamentos? E, portanto, os dados têm essa função
de nos ajudar a cuidar melhor das pessoas e a estabelecer mais pontos. Pois isso realmente é vital, porque eh, eu tenho esta crença de que o capital intelectual das empresas é o seu ponto mais forte. E o capital intelectual é o know-how que está nas pessoas. Com a rotatividade que existe hoje em dia, se nós não gerimos que pessoas é que têm know-how e quais é que são as pontes que existem na organização, corremos riscos de, se perdemos uma pessoa que pode ter um impacto incrível na organização e não fizemos nada sobre isso. Mas a minha pergunta é, uma pequena e média empresa, este género de estudos que parecem quase de âmbito científico, está ao alcance de uma pequena e média empresa? Se para alguém que esteja na nossa audiência e que seja uma pequena e média empresa, por onde é que ele começava para fazer um estudo desses? Eu acho que aqui o grande desafio e é o que nós chamamos o dilema do inovador, não é? Que é quanto tempo e quantos recursos é que eu coloco nas tarefas do dia a dia, porque isso é o que garante que eu pague ordenados amanhã, e depois quanto tempo e quantos recursos é que eu vou alocar a tarefas de exploração, que é o que me garante a inovação e que a instituição sobrevive no futuro. E portanto, eu acho que uma das grandes funções dos líderes é gerir este dilema. E isto não pode ser entregar a área de estratégia a alguém, ou seja, toda a gente dentro da organização, por vezes tem que pensar no dia-a-dia, outras vezes tem que pensar no futuro. E, portanto, eu respeito muito quem tem essa pressão do dia-a-dia, mas fazer esse mapeamento acho que é importante. Eu tive um aluno que trabalhava numa PME e que tentaram contratar uma consultora para fazer isso, e ele nas aulas, isto por exemplo, nós para mapear as redes sociais podemos utilizar um software gratuito e com algum conhecimento básico dá para começar, e portanto o meu desafio sempre para os líderes destas instituições é começarem a tentar medir esse capital de alguma maneira. E depois vamos melhorando, obviamente, se calhar no primeiro ano não medimos da melhor forma, mas depois vamos melhorando. E, portanto, aqui o único conselho que dou é isso estar na agenda, e depois hoje em dia há formas de aprender e depois de utilizar softwares que são muito em conta. E, portanto, é ser curioso e ter a vontade de pôr isto na sua agenda. Pois, portanto, há software acessível, não é rocket science perceber disto, é preciso querer. Que seja uma prioridade. Exato. Tem piada porque esse conceito de temos o nosso dia-a-dia e temos que entregar aos clientes, entregar aos colaboradores, mas o futuro depende da inovação, é uma coisa fundamental e que eu concordo totalmente, que tem uma importância cada vez maior, porque as empresas estão absorvidas na sua atividade e se não param um bocadinho para pensar e respirar, hum, não vão sobreviver no futuro. Portanto, ideias como todas as que estamos a dar neste podcast está a ser muito interessante. Vamos terminar com Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia que eu pessoalmente adoro, mas que ouço falar pouco dela, principalmente nas PMEs. Em que medida é que uma PME e para quê é que pode aproveitar a metodologia de Design Thinking? A metodologia de Design Thinking, a forma de um designer pensar é absolutamente intuitiva se estivermos a falar com um designer. O que foi interessante é as empresas interessarem-se por perceber que as suas metodologias para conhecer as necessidades das pessoas, depois a metodologia criativa para criar uma solução e de como é que vão prototipar e testar se aquilo tem interesse ou não, o mundo da gestão interessou-se por isto, porque às vezes estamos muito tempo na secretária e longe do cliente e vamos perdendo, à medida que as organizações crescem, vamos perdendo esta relação com os clientes. E, portanto, eu acho que é muito importante nós, mais do que perguntarmos aos clientes o que é que eles gostavam de ter a seguir, é termos este conhecimento mais empático e termos ferramentas que nos permitem perceber as suas reais necessidades. Porque, na prática, muitas vezes o que eles dizem não é o que pensam e o que fazem não é o que sentem. E então o que temos que fazer mais é desenhar produtos para o que as pessoas pensam e sentem e menos para o que nos estão a dizer e a fazer. E aí o Design Thinking acho que é uma metodologia muito interessante. Outra coisa que eu acho muito interessante de trabalhar com centenas de empresas é porque é relativamente fácil de perceber. E, portanto, é bom para motivar as nossas equipas que podem ter um processo estruturado, um processo criativo estruturado para desenvolver uma ideia.
Depois, o único alerta que faço é que vou a muitas organizações que estão a fazer reuniões e a colar post-its e dizem que estão a fazer design thinking. E isso não é design thinking, porque eu só estou a fazer um processo de design thinking quando no final uma solução está na interseção entre o que é desejável para o consumidor, mas também é execuível e viável. Execuível tecnicamente e viável financeiramente. E, portanto, não é só um processo criativo. Eu, no final, tenho que pôr as restrições que qualquer PME tem ao nível do que pode investir e da tecnologia e do software que tem acesso. E, portanto, eu acho que é muito interessante, é uma forma criativa de pensar e de integrar estas limitações no mundo das possibilidades e não deixar que a falta de recursos ou que a falta de software me limite a minha ambição. E, portanto, daí, nesse aspecto é uma metodologia muito positiva e que eu acho que entusiasma as equipas. E depois é esse último aspecto, que é colaborativa. E, portanto, não é um departamento só que faz isto, tem que ser a instituição toda com elementos eu já tive em empresas que convidámos a pessoa da fábrica ou a pessoa da contabilidade. Eles dizem, não, mas normalmente o marketing é que desenvolve produtos. Não, isto é uma responsabilidade partilhada e de todos, como é que a pessoa da fábrica também não desenvolve produtos. E, portanto, é muito colaborativa. Portanto, empática, integra as limitações dentro do âmbito da criatividade e, portanto, permite centrar nas soluções e depois colaborativa. Pois, que empresa é que não quer melhorar os seus produtos para aquilo que os seus clientes realmente precisam? E às vezes não chega a parar e tirar um dia para pensar nisto, é preciso ter uma metodologia, é preciso seguir um caminho. E esta metodologia de Design Thinking, para quem nos está a ouvir, sugiro que investiguem, porque é muito acessível, qualquer empresa pode fazer, tem um princípio, meio e fim, e normalmente termina com algo concreto, algo viável, algo que é possível fazer e provavelmente algo que os clientes querem e que empresa é que não quer isso. Obrigado, Guilherme. Tivemos com Guilherme Vitorino, subdiretor da Nova IMS, a conversar de uma forma muito interessante sobre tecnologia, pessoas, liderança e ideias que os gestores e empresários podem aproveitar para melhorar e inovar na sua organização. Foi uma conversa muito interessante. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ricardo.